Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um dia de culto de doutrina e como tema nós estamos estudando o Sermão do Monte e a gente passou pela introdução do Sermão do Monte na semana passada e essa semana a gente vai estar começando a estudar o sermão, as suas partes. Hoje a gente vai estar começando com as bem-aventuranças, não todas, como eu tinha dito, vamos começar com algumas. Mas só que antes a gente vai passar de novo pelaquela introdução que a gente terminou semana passada para refrescar nossa memória, antes da gente começar nas primeiras bem-aventuranças. Mas antes disso, eu gostaria de convidar todos que estão nos assistindo ou ao vivo ou no gravado no IGTV ou no YouTube da igreja, para a gente estar orando um momento antes da ministração do estudo de hoje à noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Deus amado. Queremos Te agradecer por mais um dia de vida, Pai. Queremos Te apresentar esse estudo de hoje, que o Senhor possa estar me usando como canal do Teu fluir, como canal para o ensino da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa trabalhar conosco, que essas bem-aventuranças, esse sermão que foi ensinado para nós, possa nos alcançar, possa trabalhar em nosso caráter, possa nos transformar, possa gerar transformação e mudança de vida, Pai. Que essas lições a partir de mim possam ser transformadoras e ensino, Pai. Que Tu possa estar nos acompanhando, que Tu possa estar derramando a Tua graça sobre nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, o primeiro aspecto que nós temos do Sermão do Monte são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão lá em Mateus 5, que eu vou pedir que vocês deixem aberto. Mateus 5, e eles começam no versículo 3 e vão até o versículo 11. As bem-aventuranças, elas são algumas coisas muito interessantes para se ver. Principalmente quando você leva em consideração de que o livro de Mateus foi escrito principalmente para os judeus. Então você tem que levar em consideração que isso foi um choque para a maioria dos judeus, pela concepção de que eles tinham do reino. Porque é isso que o Sermão do Monte é. O Sermão do Monte nos estabelece o padrão do reino de Deus, que é um reino espiritual. Deus está com o Sermão do Monte nos mostrando, eu quero que você seja assim. Você não quer participar do reino? Assim que são os membros do reino. Os membros do meu reino, eles formam dessa forma, eles agem dessa forma. Então, as bem-aventuranças, elas na verdade, elas são coisas que nos afirmam. Todos os crentes devem ser assim. Todos os crentes devem ser humildes de espírito, eles devem chorar, eles devem ser mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração, eles são pacificadores, eles são perseguidos por causa da justiça, e todos eles sofrem perseguição por causa do nome de Cristo. Esse é um exemplo que Cristo nos dá de como deve ser o crente, como deve ser aqueles participantes do reino de Deus. E isso choca a população judaica que ouve aquele sermão e nos choca hoje pelo como a igreja é. Porque a concepção da população judaica é que os membros do reino de Deus, liderados pelo Messias, seriam um reino de exércitos poderosos que estariam lutando batalhas, que estariam vencendo do governo romano e estariam comandando o mundo, estariam vencendo lutas, seriam um reino poderoso. E Cristo traz uma perspectiva diferente. E hoje, infelizmente, muitas igrejas pensam de ser cristão é a mesma coisa que os judeus, como judeus. O cristão é aquele que é muito rico, ou o cristão é aquele que é muito de uma forma, muito de outra. Mas o cristão se parece muito pouco com o que Jesus apresenta no Sermão do Monte, que deveria ser os membros do reino. Outra coisa que o Sermão do Monte nos mostra nas bem-aventuranças é que Jesus não disse que você tinha que ser um ou outro. Como eu falei semana passada, ao contrário dos dons que Jesus nos apresenta, os dons espirituais que são apresentados por Paulo em Coríntios, em outras epístolas, os dons eles são distribuídos.
Um irmão tem um dom, outro irmão tem outro dom, e com isso a igreja cresce. Já Jesus, ele apresenta uma perspectiva diferente com o Sermão do Monte. Ele vai mostrar que, na verdade, o Sermão do Monte é algo para todos. Todos devem ser a totalidade disso que é apresentado no Sermão do Monte. Não é para você ser uma parte ou um pedaço desse. Não. Você deve ser todas as características do Sermão do Monte, devem ser características que você possui. E isso é chocante quando nós olhamos, lemos o Sermão do Monte, vemos o Sermão do Monte, porque nos parece algo inacreditável ser tudo aquilo. Como é que nós vamos ser tudo isso? Como é que nós vamos alcançar esse padrão que é nos apresentado ao Sermão do Monte? Parece um padrão inalcançável. Outra coisa importante que o Sermão do Monte nos mostra é que o reino de Deus não é feito por pessoas com características naturais da humanidade. Nenhuma das características apresentadas aos cristãos no Sermão do Monte são características que você vê no dia a dia do ser humano. Não é algo natural do ser humano ser assim, como o Sermão do Monte mostra que o cristão deve ser. É algo diferente. É algo que vai além das nossas tendências naturais. É algo diferente do que nós esperamos. E Jesus começa as características dos cristãos no Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E qual é a primeira bem-aventurança? A primeira bem-aventurança é aquela que diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E você percebe tanto pelo bem-aventurado, pelo feliz, ou mais do que feliz é aquele, como pelo a consequência que essa primeira bem-aventurança, ela tem um motivo para estar lá, ela tem um motivo para ser a primeira. Que as bem-aventuranças, na verdade, elas vão seguir uma ordem lógica. Não é um acaso que elas estão na ordem que estão. E é para introduzir a bem-aventurança, ou seja, para introduzir aqueles que são adeptos ao reino, que são propícios a estar no reino de Deus. Jesus começa com essa bem-aventuranda. Bem-aventurados são os humildes de espírito. E nós vamos ter uma coisa interessante quando nós vemos isso. A bem-aventurança, ela começa nos mostrando, de certa forma, nessa primeira bem-aventurança, Jesus nos mostra que, em primeiro lugar, se você quer participar do reino, se você quer ser cheio das qualidades que o reino exige de você, em primeiro lugar você deve se esvaziar. Como Jesus usa em muitas parábolas, você não usa vinho novo em odre velho. Você não pode botar algo num odre que já está cheio de algo. Ou seja, você não pode pegar uma jarra de suco que já está até a borda de suco e encher mais suco. Não vai colocar dentro. Então, a primeira bem-aventurança que nós começamos é: bem-aventurados humildes de espírito. E diz que a consequência de ser humilde de espírito é porque deles é o reino de Deus. E por isso ele é feliz. Por ele ser humilde, ou seja, mais do que feliz, bem-aventurado é você. Rapaz de sorte é você. Porque já que você é humilde de espírito, o reino dos céus é seu. Essa é a ideia da primeira bem-aventurança. Você tem direito ao reino dos céus porque você é humilde de espírito. Então, como você tem direito ao reino dos céus porque é humilde de espírito? Bem-aventurado, feliz é você. Que sorte a sua. Sinta-se alegre por isso. Porque você alcançou o reino dos céus em consequência de ser humilde de espírito. Mas o que seria ser humilde de espírito? Hoje em dia ser humilde é uma coisa não muito vista pelas pessoas. De certa forma, a humildade, quando nós devemos nos lembrar que ela não é humildade natural. Existem pessoas humildes, sim.
mas não é natural, nem naturalmente falando, o ser humano não é naturalmente humilde. Só que mais importante do que isso é a humildade aqui que Jesus fala, a humildade espiritual. E que humildade seria essa? A humildade que Jesus nos apresenta é o seguinte: ele está dizendo, ó, esse é o padrão do reino. Você consegue alcançar ele? Ser humilde de espírito é olhar para Deus, como nós vamos ter vários exemplos. Isaías mesmo se coloca diante de Deus, na presença de Deus, através de uma visão. Nem fisicamente falando, através de uma visão. E ele diz, ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Moisés, quando encontra Deus na forma da sarça queimando, novamente não é nem a presença real de Deus, é uma manifestação. Moisés se prostra diante de Deus e diz, o Senhor que é tão grande. E na verdade o ser humilde de espírito é reconhecer isso. É reconhecer estar diante da presença de Deus e reconhecer quem você é. Então, na verdade, a humildade de espírito é uma consequência de adentrar a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas causa essa humildade, ou tem que causar essa humildade. Porque quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, nós temos que perceber quem nós somos. E a gente, de certa forma, a gente pode ilustrar que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ser humilde de espírito é uma qualidade que é quando você percebe, tá vendo esse monte bem alto? Você olha o monte, o seu objetivo está lá no cume. Você está de chinela havaiana, de bermuda e de uma blusa regata e tem que subir o Himalaia. Você vai olhar para o monte e vai dizer, eu não posso. Eu não posso alcançar isso. Isso é ser humilde de espírito, é reconhecer que você não pode alcançar o padrão divino. O padrão que Deus estabelece, o padrão que Deus quer de nós. Então, ser humilde de espírito é justamente se colocar na presença de Deus e se sentir contrito, sentir temor e tremor na presença de Deus, porque percebe a pequenez de quem Ele é e a grandeza de quem é. Ser humilde de espírito é reconhecer o quão pequeno nós somos diante da presença de Deus. E reconhecer que o padrão que Deus estabelece, o padrão que Deus quer de cristão não é alcançável por nós mesmos. O autor do livro Sermão do Monte, Martyn Lloyd-Jones, ele diz uma ilustração que eu acho bem interessante. Se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa, qualquer outra coisa, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Esse é o significado da bem-aventurança. Ou seja, a bem-aventurança significa aquele que se coloca na presença de Deus e reconhece o quão pequeno ele é. É reconhecer o quão pequeno você é. E quando você reconhece isso, você percebe que você não vai alcançar o padrão divino de forma nenhuma. E isso gera a necessidade de buscar auxílio em Deus. Nós, como cristãos, nós sabemos, meus irmãos, que para alcançar o reino de Deus, alcançar a presença de Deus, nós só podemos alcançar ela através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas se você não é humilde de espírito, se você acha que você pode fazer alguma coisa para alcançar a presença de Deus, você iria depender do sacrifício de Cristo, você ia depender, se colocar na sua vida diante de Cristo e dizer, Senhor, eu não alcanço esse seu padrão, me ajude. Não. E uma pessoa que não tem essa humildade, ela nunca vai herdar o reino dos céus. Porque só aquele que percebe o quão pequeno ele é, o quão incapaz ele é de alcançar aquilo que Cristo estabelece, o que Deus estabelece como padrão, ele vai perceber que precisa da ajuda de Deus para alcançá-lo. E aí sim, pela graça, ele vai alcançá-lo. Ser humilde de espírito, meu irmão, não é você se humilhar diante dos homens. Não é você dizer que não pode fazer algo que você pode. Não é você ser aquele diácono da igreja que diz, não, porque eu sou só um diácono, pastor.
O senhor é o pastor, eu sou só um diácono, não sou ninguém. Não. Isso não é humildade de espírito. Isso é falsa humildade de espírito. Quando você faz isso querendo que os outros reconheçam que você é humilde, não é humildade. O humilde de espírito não tem nada a ver com esse mundo. O humilde do espírito tem a ver com humildade espiritual, com o seu reconhecimento espiritual de quem você é. Por que o humilde do espírito tem direito ao acesso ao reino de Deus? Porque o humilde de espírito, na presença de Deus, percebe que eu nunca vou alcançar esse padrão. Ser humilde de espírito é sentir de que nada do que somos, nada que temos, e também que olhamos para Deus em total submissão, e Ele dependendo inteiramente de sua misericórdia e da sua graça. Ou seja, ser humilde de espírito é se colocar na presença de Deus e perceber nada do que eu tenho, nada do que eu sou, é suficiente para alcançar o reino de Deus. Olhar para Ele e me colocar inteiramente debaixo da sua graça e depender inteiramente dele. E é por isso que o humilde de espírito é o reino de Deus. Porque quando você tem essa perspectiva, quando você se coloca dessa forma diante de Deus, quando você se coloca diante de Deus de tal forma que você reconhece, ó Senhor, eu não posso. Eu não posso alcançar isso. Me ajude. E então a graça de Deus será agida na sua vida. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurado aquele que reconhece quem ele é diante da presença de Deus. Porque quando ele reconhece quem é, e ele reconhece que só Deus pode fazê-lo mudar, então ele será digno, ele será transformado, não digno, mas transformado para pertencer ao reino dos céus. Esse é o humilde de espírito. E Jesus continua dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí você faz a pergunta, Tiago, bem-aventurado que chora será consolado? Novamente lembrando, as bem-aventuranças, elas não tratam de simplesmente características humanas, elas estão falando de características espirituais. Então, quando se fala de bem-aventurados que choram, você tem que pensar espiritualmente. O que poderia ser bem-aventurado que chora? O que chora espiritualmente. E eu acho que fica muito claro quando você traz ela logo depois de humilde de espírito. Por que ser humilde de espírito nos levaria a chorar? É uma consequência. Chorar espiritualmente nesse caso é uma consequência de ser humilde. Por quê? Porque quando eu sou humilde espiritualmente e me coloco diante da presença de Deus e percebo quem eu sou, isso tem que gerar contrição na minha vida. Tem que gerar tristeza porque você se colocou na presença de Deus e você percebeu que você é pecador, miserável, que você não merecia o reino. É uma tristeza de arrependimento pelo quem você é. É uma tristeza por reconhecer que o padrão de Deus está muito longe do que você desejaria estar. É uma tristeza que vem do reconhecimento de que a sua natureza humana, a sua natureza pecaminosa ainda é muito alta, é muito forte. Este choro espiritual é algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. Esse é o resultado inevitável. Quando contemplo a Deus e sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que eu realmente vejo a mim mesmo o meu total desamparo e desesperança. Ora, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito, e imediatamente isso me entristece. Cumpre-me lamentar o fato de que sou assim. Como é claro, porém, as coisas não terminam neste ponto. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo-se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Ora, os mais profundos conhecedores da vida do Espírito sempre recomendaram o autoexame. Todos eles o recomendam e praticam pessoalmente.
Ou seja, o chorar espiritualmente é uma consequência de ser humilde. É uma consequência de ser humilde porque quando eu percebo quem eu sou, por causa da minha humildade, percebo o mal que eu pratico, percebo a natureza pecaminosa que ainda existe em mim, isso vai gerar tristeza. Isso vai gerar contrição, isso vai gerar lágrimas, isso vai gerar dor. Porque eu percebo que aquele monte ainda está muito longe. E eu ainda estou só de sandália, de bermuda e de blusa havaiana. E eu tenho que subir no monte que tem quilômetros de altura, que neva, que faz frio, que tem pouco oxigênio. Eu não tenho equipamento nenhum. E eu preciso alcançar o cume do monte. Ser humilde de espíritos gera esse choro. Mas você pensa, Tiago, então por que você é bem-aventurado se chora por causa disso? Se a sua situação está tão ruim que lhe leva a chorar, por que você é bem-aventurado, você é feliz? Novamente vem a questão, é espiritualmente falando. Porque aquela pessoa que percebe a situação que ela é, percebe-se que tem um espírito humilde, ou seja, Senhor, eu não posso. Aquela pessoa que olha para si mesmo e diz, meu Deus, eu não posso continuar assim, começa a chorar de angústia, porque ele não alcança o padrão de Deus. Essa pessoa vai ser consolado. As bem-aventuranças, meus irmãos, você não é feliz simplesmente porque é humilde de espírito ou porque chora. Não, não é alegre somente por chorar. Mas é alegre porque se você espiritualmente é humilde de espírito, o reino dos céus vai ser seu. Se você espiritualmente chora pelas suas deficiências, seus pecados, suas falhas espirituais, você vai ser consolado. Antes que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, você tem que reconhecer. Você tem que passar por uma autoanálise. Você tem que olhar para si mesmo. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e dizer, ó, isso está errado, isso não devia ser assim. E é quando você tem esse reconhecimento de que você é humilde, que você não pode alcançar o reino de Deus sozinho, que você vai buscar em Deus a sua salvação e você encontrar ela através do sacrifício de Cristo. É quando você olha para si mesmo e você chora porque você ainda é um pecador miserável. Como diz, já vi, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo da minha morte? É quando você encontra-se nessa situação, você percebe, eu não consigo mudar. Que você busca ajuda em Deus, você será consolado, porque ele vai dizer, você não muda, mas eu lhe mudo. Por isso você é mais do que feliz. Você é mais feliz, mais do que feliz, você é bem-aventurado, porque quando você foi humilde de espírito e buscou a Deus, Ele lhe alcançou e você foi salvo. E por isso o seu reino, o reino dos céus é seu. Você é mais do que feliz, você é bem-aventurado, porque quando você chora diante da miséria da natureza humana que ainda lhe permeia, e você busca por causa disso a Deus, porque você não pode mudá-la sozinho, Deus vai chegar e dizer, calma, meu filho, eu vou lhe ajudar. O Espírito Santo está dentro de você para lhe ajudar a mudar. E nós seremos consolados. É por isso que Deus, Cristo, nos apresenta a bem-aventurança. Ele diz, você será feliz, sim. Feliz espiritualmente. Porque se você é humilde, você vai buscar em Deus a salvação, não vai tentar fazê-la, alcançá-la por si mesmo. E ao reconhecer isso, que você não pode, que você é humilde espiritualmente e percebe que não pode se salvar sozinho, Deus vai agir e você vai ter o reino dos céus, vai alcançar o reino dos céus. Quando você chora espiritualmente, porque você percebe que não consegue mudar e tem muito para mudar ainda, você vai ser consolado e vai ser transformado. Por isso que nós somos bem-aventurados. Por isso que nós somos felizes quando somos humildes de espírito e choramos espiritualmente. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra.
Ser manso, meus irmãos, tem muito a ver com humildade. Ele está muito ligado. Uma coisa que nós não podemos confundir mansidão, meus irmãos, é com apatia. Ou seja, o manso é aquele que simplesmente tudo acontece com ele, ele não reage, não. Na verdade, o manso é uma pessoa com um caráter muito forte, com atitude de vida muito forte. Parece contraditório. Tiago, não é manso? Como é que ele tem uma atitude muito forte? É porque, de certa forma, a mansidão, meus irmãos, ela é a primeira bem-aventurança que você começa a sair de si mesmo, de analisar a si mesmo, e ela começa a perceber o mundo à sua volta. Porque o manso, meus irmãos, é aquele que acredita a tal ponto em defender a verdade que dispõe até morrer por ela se for necessário. Os mártires, aqueles que morreram pelo Evangelho, aqueles que deram sua vida por Cristo, eles foram mansos, mas jamais débeis. Eles foram fortes e, contudo, mansos. Parece uma contradição. Como é que eu posso ser manso e forte? Porque ser manso, meus irmãos, é aquele que percebe, acima de tudo, que a sua vida não é neste reino. Então, não importa as tribulações, a perseguição, você não sente necessidade se você está num regime totalitário e ele não permite que você pregue o evangelho, você não sente a necessidade de simplesmente pegarem armas. Não. Mas você sente a necessidade de sempre afirmar a verdade, de que Cristo é real, de que a Bíblia é verdadeira, de que o evangelho é real. Ser manso, meus irmãos, é a natureza de defender o evangelho, defender a verdade da palavra, ao ponto de dar sua vida, mas não sentir a necessidade de revidar. Eu não preciso bater em outro, eu não preciso exacerbar minha voz. Ser manso espiritualmente, meus irmãos, é ter tal compreensão, tal convicção da verdade espiritual que eu vivo, que eu estou disposto a dar minha vida por ela. Um exemplo que nós temos dessa mansidão muito grande é Estevão. Logo depois do início da igreja cristã, quando Cristo sobe aos céus, o livro de Atos nos relata um ponto muito interessante. Estevão é parado por vários judeus. Estevão era um conhecido cristão. E eles pegam Estevão, acusam Estevão de blasfêmia por pregar a Cristo como Messias. Esse grupo leva Estevão. Esse grupo bota Estevão de joelhos e começa a apedrejar Estevão. Eles matam Estevão. E o interessante é que em nenhum momento Estevão sentiu necessidade de brigar com aqueles homens, de revidar, dar outro soco, de pegar uma pedra no chão e jogar de volta. Apesar de acreditar na verdade acima de todas as coisas, pois ele era manso espiritualmente. Ele não sentiu a necessidade de fisicamente, humanamente, carnalmente brigar e revidar. Isso com certeza foi um choque para os judeus, porque os judeus pensavam que o reino dos céus era um reino militar. E Jesus nos diz, o reino dos céus não é um reino militar, ele é um reino de mansos. Ele é um reino que acredita na verdade que eu estou pregando, está a ponto a dar sua vida por ela, mas ele não sente a necessidade de revidar fisicamente por relação a isso. Meus irmãos, não é algo natural, não é algo simplesmente carnal ser manso espiritualmente. Ser manso espiritualmente é algo que muitas vezes excede a nossa compreensão até pela forma como nós vivemos. Infelizmente a sociedade hoje diz que você tem que gritar aos quatro cantos, que você tem que brigar pelo que acredita. E há um grande problema com isso quando a gente vê as bem-aventuranças, porque muitas vezes a gente pensa, vai de um extremo a outro. Ou você simplesmente esquece o que é ser manso, acha que está entendendo errado, ou você interpreta ser manso de uma forma errada, como aquele que simplesmente não defende aquilo que acredita.
que não está pronto para defender aquilo que acredita. O manso é aquele que defende muito, defende com a própria vida, com o próprio sangue. Mas por ser manso, por perceber primeiro, porque ele foi humilde de espírito e percebeu que ele não podia alcançar esse reino sozinho. Por chorar espiritualmente, porque ele percebeu a tragédia espiritual que ele era e não poderia resolvê-la sozinho. O manso é aquele que tem total convicção na sua crença. Mas ele percebe, como Estevão disse, Pai, e como Jesus mesmo disse na cruz, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O manso é aquele que não sente necessidade de revidar fisicamente por uma agressão que é causada por causa da sua crença em Deus. Porque ele percebe que ele é humilde. Ele chorou pelos seus pecados, mas o mundo que o cerca não. E o interessante é que você diz, mas Tiago, então, por que esse manso é feliz? Esse manso é feliz porque se você realmente é manso, espiritualmente falando, ao ponto de dar sua vida pelo Evangelho, dar sua vida pela crença naquilo que você aprendeu em Cristo, eles herdarão a terra. Literalmente herdarão a terra. Nós vamos ver que em Apocalipse e em outras passagens que falam do fim dos tempos, a palavra de Deus nos diz que aquele que governarão quando Cristo voltar para estabelecer seu reino, o reino que hoje é espiritual, quando ele se tornar físico na terra, são os mansos. Lucas 14:11, Jesus diz, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O manso é o que se humilha, é o que diz, não tem problema. A minha fé não está presa a eu ser reconhecido, a minha fé não está presa a eu revidar, brigar para que acreditem no que eu creio, não. Eu creio. Eu creio e aceito que minha fé é assim. Creio e aceito que o Evangelho vai causar perseguição na minha vida, que vão me perseguir por eu ser crente. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,12, o seguinte, Timóteo, não fique desanimadamente preocupado com seus sofrimentos, antes mostre-se manso e capaz de sofrer, e então você reinará juntamente com Cristo, você haverá de herdar a terra na companhia dele. O manso, meus irmãos, é aquele que aceita o sofrimento por causa da sua fé, porque ele não está vinculado a este mundo. Ele aceita esse sofrimento, ele aceita e passa por isso, porque ele sabe, não importa. Eu posso estar sofrendo agora, mas esse mundo não é o que eu pertenço, o meu reino que eu defendo não é esse, meu reino é espiritual. Mesmo que matem a minha carne, eu viverei eternamente espírito com meu Deus. Este é o manso. E vocês percebem que é uma sequência, meus irmãos. Tem que ser uma sequência. As bem-aventuranças são a sequência. Em primeiro lugar, você tem que ser humilde de espírito para perceber que você não pode se salvar sozinho. Você não pode alcançar o padrão divino sozinho. E quando você é humilde de espírito, reconhece que não pode alcançar o padrão divino sozinho para ser salvo. Não há nada que você faça que vá alcançar isso. Você se em consequência você se prostrará diante de Deus e buscará em Deus essa salvação. E a Bíblia nos promete: feliz é você, porque de você é o reino dos céus. Automaticamente, por ser humilde espiritualmente, você vai se analisar diante da presença de Deus. E vai perceber quão miserável pecador homem que você é. E ao perceber quão miserável pecador homem que você é, e perceber que não há nada que você faça que vá mudar isso, humanamente falando, você não pode alterar isso sozinho. Você vai perceber que você é incapaz, é muito difícil, eu sou tão distante do que Deus quer de mim. E você vai buscar a Deus. Você vai ser feliz porque você vai ser consolado. Deus vai dizer, ó, você não pode fazer isso sozinho? Não tem problema. Eu lhe ajudo. Vamos mudar essa situação. E em consequência, por ser humilde de espírito, por chorar espiritualmente, a mansidão espiritual se torna algo mais simples. Porque você vai perceber, eles estão me perseguindo por causa do Evangelho. Aí você se lembrar
Mas eu estive na presença de Deus, eu nem merecia isso. Não tem por que se preocupar se eles não gostam de mim, se minha família me persegue, que eu sou cristão, se o meu patrão não gosta que eu fale de Deus. O reino dos céus foi um privilégio que eu ganhei. Se você chorou espiritualmente e percebeu quão ruim humanamente, espiritualmente você era, e Deus mudou você, está mudando esse pecador na imagem de Cristo, nenhum sofrimento que jogue em você será suficiente para desprezar isso que Deus tem feito em sua vida. Então você se torna manso. É uma consequência. A mansidão vem para aquele que reconhece a sua situação. A mansidão vem para aquele que reconhece quem ele é espiritualmente. E também em reconhecimento daquilo que Deus tem feito espiritualmente. Ele diz, ó, por esse reino eu morro. Oxalá Deus queira nós nunca tenhamos que provar essa mansidão ao extremo de perdermos nossa vida por Ele. Mas isso são as bem-aventuranças, meus irmãos, é uma sequência. É uma sequência de mudança de vida espiritual, uma sequência de transformação. Você é humilde de espírito. Você percebe que sua salvação não pode ser feita sozinha. Você chora espiritualmente, você percebe o quão espiritualmente depravado você era. Você se torna manso, porque você percebe que a recompensa no reino dos céus é mais importante do que qualquer coisa que possa acontecer na sua vida aqui. É esse o padrão que Deus estabelece para o seu reino. Mas a principal característica que nós devemos aprender com as bem-aventuranças é: você não pode alcançá-la sozinho. Está lá o Everest, como eu falei, a montanha alta, frio, sem oxigênio. Você está de sandália havaiana, bermuda e de blusa regata. Você ainda quer continuar tentando subir essa montanha assim, sozinho? Deus está ali, do lado, com um treinamento físico para você conseguir, sapatos especiais, roupas contra fio, tanque de oxigênio. A bem-aventurança nos ensina, em primeiro lugar, que para alcançar o cume da montanha, eu tenho que perceber que do jeito que eu estou, eu não vou alcançar. Deus está oferecendo o tanque de oxigênio, as roupas contra o fio, a barraca, a comida, o treinamento, todo o equipamento necessário. E ainda está oferecendo algo mais importante ainda. Alguém que já passou por isso, que já subiu ao cume do monte como instrutor, que é Cristo. Ele também está oferecendo o Espírito Santo, que vai lhe acompanhar a cada passo da montanha. Mas, para alcançar essa atitude, nós temos que ser humildes de espírito. E a humildade espiritual nos torna detentores do reino dos céus. Nós precisamos chorar espiritualmente por causa da nossa condição espiritual. E Deus nos consolará e nos ajudará a mudar. Nós precisamos ser mansos, aqueles que dão sua vida pelo reino. Aqueles que reconhecem que o reino é mais importante. E esses serão exaltados quando Cristo voltar para governar a terra. Nós herdaremos ela e governaremos ela junto com Ele. Essas são as bem-aventuranças, meus irmãos. São qualidades espirituais que trazem consequências espirituais grandiosas. Por isso que quando você é espiritualmente humilde de espírito, chora por você, é manso, você é feliz, você é bem-aventurado. Que essas possam ser características que nós busquemos em nós mesmos, busquemos alcançar em nós mesmos. Que nós possamos estar buscando isso em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos aos avisos. O que é que nós temos de aviso hoje? Quinta-feira, amanhã nós temos o GR.
que é o nosso grupo de relacionamento. Se você deseja participar do grupo de relacionamento, nós pedimos que você entre em contato através das nossas redes sociais, mensagem privada no Instagram, o WhatsApp que tem do nosso Instagram nos informa o nosso WhatsApp, mensagem no YouTube. Entre em contato conosco para que nós possamos estar lhe passando o link amanhã de como será a reunião do GR. No sábado nós temos o culto, a live do culto, no caso, da juventude da igreja, que ela ocorre no Instagram da juventude, que é a Juventude IBG Praia. No domingo nós temos o nosso culto, que ocorre nesse Instagram ou no nosso YouTube da igreja ao vivo. Então, meus irmãos, além disso, nós queremos lembrar os irmãos outras coisas. Oração. Se você tem algum motivo de oração, nos mande uma mensagem no WhatsApp, nas redes sociais, nós estaremos orando por você. Também nós pedimos que você se una a nós, meus irmãos, todo domingo às 17h50, meia hora antes do nosso culto. Nós nos reunimos, pedimos que você se reúna, entre intercessão pela igreja, pela situação do nosso país, pelo culto que vai estar começando. Se junte a nós em intercessão, todo domingo às 17h50. Outra coisa que lembramos aos irmãos é que nós estamos de casa nova, nós estamos com o prédio alugado, né? Nós não estaremos mais no hotel quando voltarmos a ter culto presencial. E esses custos, e a época que estivemos em live, esse prédio que nós alugamos que precisa de uma reforma, está já em reforma, tudo isso tem custo, meus irmãos. Então nós pedimos àqueles que sentirem no seu coração, sentirem o direcionamento de Deus para estarem ofertando. Ofertem com alegria. Ofertem para o sustento da obra, para que a reforma possa ser feita, para que nós podemos pagar as contas da igreja. Como você faz essa oferta? Nós hoje estamos trabalhando com 2 bancos digitais, que é o Neon e o Inter. E você pode transferir para eles, ou você pode pagar um boleto. Se você pedir para nós, você entra em contato pelo nosso WhatsApp. Ou especificamente você também pode entrar em contato pelo WhatsApp do Mateus, ele é um membro da igreja, ele gera esses boletos para vocês. O WhatsApp do Mateus é o 88051920. Você entrar em contato com ele, ele pode gerar esse boleto no valor que você deseja. E você pagando esse boleto, ele cai automaticamente na conta, nessas contas digitais da igreja. Só pedimos que você informe: Mateus, eu queria dar o dízimo, eu queria dar uma oferta para a reforma. Informe antes. Se você não quiser pagar o boleto, quiser fazer transferência, um TED, não tem problema, é só pedir, ele passa já dos bancários. Então esses são os avisos. Vamos estar orando para encerrarmos o nosso culto de hoje. Nós nos encontramos na próxima quarta, às 8 horas, e vamos continuar com o Sermão do Monte. Continuaremos com a bem-aventurança, e eu quero ver se semana que vem nós vamos ver, se não todas as próximas, que essas eram as mais diferentes, assim, precisavam de um trabalho mais aprofundado para explicar alguns conceitos, mas eu quero ver pelo menos nós chegamos até o versículo 9, que são os pacificadores, semana que vem. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer por esse tempo que tivemos contigo, Pai. Te agradecer pela Tua palavra, que ela possa encontrar solo fértil em nossos corações, possa germinar, possa gerar mudança e transformação, Pai. Que nós possamos estar meditando na Tua palavra durante toda a semana, Pai. E que ela possa nos fazer crescer em Ti, Pai. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês e até a semana que vem.